Olá, galerinha do By Kids, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani e hoje eu vim contar mais uma história para vocês. Vamos ouvir? Em um belo dia, os amiguinhos de Jesus, os discípulos, que sempre ouviam e obedeciam a Jesus, estavam lá pescando no mar. Eles pescavam porque eles precisavam dos peixinhos para vender e para sobreviver. Mas eles pescavam de um jeito diferente. Eles pescavam com uma rede. Eles jogavam a rede no mar e puxavam, mas não estavam pegando nenhum peixinho. Eles jogavam a rede no mar e não pegavam nenhum peixinho. Eles fizeram isso muitas vezes. Jogavam no mar, puxavam e nada de peixinho. Eles já estavam ficando bem tristes porque eles precisavam muito dos peixinhos. E sabe quem que viu eles ficando tristinhos? Isso mesmo, Jesus! Jesus olhou lá de longe os seus amiguinhos tristinhos e foi perguntar o que estava acontecendo. Oi, amiguinhos, por que vocês estão tão tristinhos hoje? E então eles explicaram para Jesus. Ah, Jesus, nós estamos tentando pescar, mas todas as vezes que nós jogamos a nossa rede, a gente não consegue pegar nenhum peixinho e nós precisamos dos peixinhos. Jesus então falou para eles que jogassem a rede do outro lado do mar, que eles iriam pescar muitos peixinhos. Como os amiguinhos de Jesus eram muito obedientes, eles foram do outro lado do mar e foram jogar a sua rede lá para tentar pescar. Então, eles jogaram a sua rede, jogaram e eles não podiam acreditar no que estava para acontecer. Quando eles jogaram a rede e puxaram de volta, a rede estava cheia de peixinhos. Eles ficaram tão felizes que não podiam nem acreditar. Eles tinham passado tanto tempo tentando pescar e não tinham conseguido pegar nem um peixinho. E foi só Jesus falar que eles conseguiram pescar muitos peixinhos. Ficaram muito felizes e foram agradecer a Jesus. Muito obrigada, Jesus, por ter ajudado nós. Nós conseguimos pescar muitos peixinhos. E então, Jesus falou para eles que sempre ajudaria eles. E é assim em nossas vidas também. Jesus está sempre pronto para nos ajudar. E essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Boa noite, família By, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós vamos celebrar o amor de Deus essa noite. Vamos celebrar juntos o amor derramado por nós na cruz do Calvário. Nada nos separará dos braços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por amor de nós, o Pai. O Pai que seu Filho nos deu.
Essa canção fala sobre o amor de Deus, sobre nossa vida. Esse amor que é tão profundo, esse amor que é tão imenso. Esse Deus tão grande, tão soberano, tão eterno, nos chamou para sermos seus filhos. Essa é a maior dádiva que temos e é o que nós podemos cantar. É o que nós vamos cantar essa noite. Eu não sei como você vê Deus, eu não sei como te ensinaram sobre Deus, mas uma verdade muito clara que Jesus nos ensinou a respeito de Deus é que Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Já ouvi mil histórias de como pensam que és, mas eu ouvi uma doce voz na escuridão me dizendo que eu sou teu e que nunca estou só. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas sei que nós procuramos respostas que só tu podes dar. Tu sabes do que preciso antes mesmo de eu falar. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Sempre. Sim, Deus, tu és perfeito. Cantemos. És perfeito em tudo que faz. Hey! És perfeito em tudo que faz. És perfeito, és perfeito em tudo que faz. Sempre. Cante mais uma vez. És perfeito, Deus. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Sempre. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama
mais fundo me chamas, pra ir além me chamas, pra ir mais fundo em amor. Em amor és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Pai, que essa verdade seja uma constante em nosso coração. Que essa verdade seja uma realidade para nós. Sejam verdades profundas de conhecimento de quem tu és e o conhecimento de quem nós somos. Filhos teus, amados por ti, a despeito de nós mesmos, a despeito das circunstâncias, a despeito do que fazemos, o Senhor é o nosso Pai. O Pai que nos ama, o Pai que nos acolhe, o Pai que nos protege, o Pai que cuida. Essa verdade possa estar arraigada em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Olá, queridos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse tempo especial de louvor e de adoração. Antes de ler o texto e compartilhar a palavra que tenho no meu coração, quero lembrar você que no próximo domingo nós teremos eleições no nosso país e nós teremos o nosso culto presencial normalmente às 10h30. Nós chegamos a conversar com a liderança se era conveniente ou não suspendermos a realização desse culto, mas entendemos que, assim como fizemos nos outros anos, não há um conflito de fato. A gente pode tanto ter todo o tempo do dia, manhã e tarde para fazer a nossa votação, quanto também se fazer presente aqui no nosso culto. Então, queria encorajar você que não faz parte do grupo de risco e que vai estar em Curitiba, vai estar nesse processo aí, em movimento de eleições, que você não se esqueça da IBAE e convido você, vem estar com a gente. Às 10h30, nós estamos retomando os nossos cultos presenciais. Será o nosso terceiro culto presencial. E eu conto então com você, com as suas orações. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar para que Deus nos dê uma boa direção nessas eleições também, que nos dê homens e mulheres de Deus que possam exercer o serviço público, né, para o bem comum, para o bem de todos. Muito bem, dito isso, eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 4, e a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Nosso tema para esse mês é Não Perca Jesus de Vista. E a cada domingo, então, nesse horário,
do culto das 18 horas, nós vamos estar pensando sobre alguma referência bíblica que nos ajude a manter o nosso olhar atento a Jesus Cristo, como a nossa referência, como o nosso modelo, como aquele que norteia de fato a nossa vida, a nossa agenda de vida, os nossos planos, a nossa caminhada nessa vida. Aqui esse é um texto muito interessante porque essa é a recomendação do autor de Hebreus nesse capítulo de número 12. Mas para que a gente possa apreciar e entender exatamente o que está por trás dessa recomendação dele, a gente precisa ter uma perspectiva mais ampla do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito para crentes judeus. E esses primeiros crentes estavam vivendo uma certa inquietação, talvez uma certa angústia, porque eles estão tendo que lidar com uma revisão ampla e profunda de toda uma tradição que eles observaram enquanto judeus. E de fato, toda vez que a gente estende o convite do evangelho para alguém, toda vez que alguém abraça esse evangelho, essa demanda se faz presente. É necessário que se faça a revisão da vida, sim. É necessário que se faça a revisão à luz do Evangelho, dos nossos valores, das nossas crenças, dos princípios que nortearam a nossa caminhada até esse encontro com Jesus. E essa é a experiência, este é o processo que esses leitores do livro de Hebreus estão vivendo. E aí, então, o autor de Hebreus escreve para eles a fim de instruí-los nessa caminhada, a fim de ajudá-los nessa revisão de paradigma, valores, crenças e tradições, e a fim de compreender, então, a preciosidade e, de fato, a superioridade do Evangelho de Jesus. De fato, para alguns estudiosos, a palavra superioridade e perfeição ou plenitude são as palavras-chave do livro de Hebreus. Do capítulo 1 do livro de Hebreus até o capítulo de número 10, ali o verso 18, o autor vai fazer uma exposição do Evangelho, tendo como fundamento, em perspectiva, toda a tradição judaica do Velho Testamento. E ele então vai apresentar Jesus, nos primeiros capítulos, como alguém que é superior aos profetas. Ele vai argumentar que Jesus é superior aos anjos, ele vai argumentar que Jesus é superior a Moisés, ele vai argumentar que Jesus é superior a Josué, e ele vai argumentar que Jesus é o sacerdote dos sacerdotes, ele é superior a todos os sacerdotes que o antecederam. E depois então de apresentar essa superioridade de Jesus, ele começa a mostrar que a aliança que Jesus propõe, em contraste com a aliança da lei, do Sinai, de Moisés, do Velho Testamento, essa aliança também é superior, ela possui promessas superiores. O santuário onde essa aliança é de alguma forma celebrada, é um outro santuário superior e melhor. Ele diz que o sacrifício dessa aliança, por esse sacerdote superior que é Jesus, é muito superior ao sacrifício da velha lei, da antiga aliança. E ele vai mostrar que de alguma forma, os resultados dessa nova aliança, dessa proposta do Evangelho em Jesus Cristo, desse que é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, aos sacerdotes, este que apresenta essa aliança de promessas superiores, ele vai mostrar que os resultados também são superiores. Depois, então, de toda essa argumentação, e se você tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar, ela termina, de certa forma, no capítulo 10, verso 18, e aí, a partir do verso 19, ele então começa a, de alguma forma, elaborar uma instrução prática e encorajar os seus leitores a abraçarem esse Evangelho, a não terem receios, como judeus cristãos que são, a abrirem mão e a se despojarem de todas de alguma forma, do peso da lei e dos rituais, para confiarem apenas em Jesus Cristo e pôr nele a sua fé e a sua esperança. Então, a partir do capítulo 10, verso 19, nós encontramos essa conexão com ele, vai elaborar em seguida. No verso 19 começa: portanto, irmãos,
Porque, portanto, irmãos, ou seja, diante de tudo que eu apresentei, da superioridade de Jesus, da superioridade da nova aliança plena, diante de tudo isso, portanto, ele diz, tenham plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E aí no verso 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. E essa é uma referência à crucificação e ao registro nos evangelhos de que o véu do templo, que separava a área santa, da área chamada Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, diz que esse véu foi rasgado na cruz. O Evangelho, ao registrar isso, ele toma essa referência de que esse ato é a abertura de um novo caminho, de um novo jeito, de um novo meio, para que eles pudessem então entrar à presença de Deus, para que eles pudessem estabelecer um vínculo de fé e de relacionamento com Deus como Senhor, o Salvador da vida deles. E ele então continua essa recomendação, esse incentivo. Este novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote na casa de Deus. Verso 22 do capítulo 10, ele então diz, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos, diz o verso 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A partir então dessa afirmação, ele estabelece uma ponte entre o que foi dito até esse capítulo 10, verso 18, desde o capítulo 1, com tudo que ele vai dizer depois. E o que ele está dizendo aqui, e alguns estudiosos inclusive dizem que este aqui está o texto-chave, o coração hemenêutico, de compreensão do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Cristo nos abriu um novo caminho. Não é mais o caminho do ritual, não é mais o caminho do sacrifício religioso. O novo caminho é pela fé em Jesus Cristo, como aquele que é na afirmação que faz de si mesmo no Evangelho de João. O caminho, a verdade e a vida. E a partir disso, então, ele encoraja essa relação com Deus mediante Jesus pela fé. E aí, no capítulo de número 11, ele vai citar diversos homens e mulheres do Velho Testamento que, na prática, numa releitura dessa experiência do Antigo Testamento, se relacionavam já pela fé. E ele vai argumentar de que, de fato, esses homens do Velho Testamento caminharam com Deus numa caminhada de fé, numa caminhada de dependência e perseverança em Deus. E a gente, então, em teologia do Novo Testamento, especialmente, a gente entende que se nós somos salvos pela fé em Cristo, todos os que vieram antes de Cristo são salvos pela fé no Cristo que viria. Então é mais ou menos esse o raciocínio do autor de Hebreus. Ele está dizendo que esses homens, embora não tivessem testemunhado de Jesus, foram nutridos no seu coração uma esperança de um tempo, de uma época em que de fato Deus se manifestaria de forma singular e especial e plena na sua obra redentora. E é isso de fato que, de certa forma, o capítulo 11 de Hebreus vai nos ajudar a compreender. E ele vai então citar desde lá do início, dizendo que a fé é uma certeza daquilo que esperamos, a prova de coisas que não vemos. E ele diz então que pela fé os antigos receberam um bom testemunho. E ele então fala da criação, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão, extensamente, e vai falar depois de José, e de Moisés, e de Jacó, e de todos, uma lista que nós aprendemos a apreciar como a galeria dos heróis da fé. Vai falar de homens e mulheres que foram poderosos em palavras, em ação, mas também alguns que sofreram muito por causa da mesma fé. E o texto no capítulo 11 termina dizendo isso. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. Ou seja, não foi pelos rituais, não foi porque eram religiosos o suficiente, mas pela fé e confiança em Deus. E, no entanto, diz o texto final do capítulo 11, verso 39, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, mas Deus, verso 40, havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados.
E aí vem o capítulo 12 que nós lemos. O capítulo 12 também começa, portanto. Ou seja, há uma conexão entre o que ele vai dizer no capítulo 12 com tudo aquilo que foi dito no capítulo 11 e na última parte do capítulo 10, que por sua vez, né, de alguma forma faz a ponte entre tudo que está dito depois com aquilo que foi dito antes do verso do capítulo 1 até capítulo 10, verso 18 de Hebreus. E o que esse portanto nos introduz e nos fala? O autor tem em mente que tudo o que ele apresentou, todos os nomes listados no capítulo 11, são como testemunhas em um grande ginásio. Testemunhas que observam agora aqueles que estão chegando nessa linha do tempo da história da revelação da redenção de Deus. E aí o autor de Hebreus diz, bom, agora somos nós. Nós estamos entrando no ginásio. Nós estamos correndo a corrida que esses que vieram antes, capítulo 11, correram antes de nós ao longo da história da revelação de Deus, conforme registrado no Antigo Testamento. É como se ele dissesse, eles nos passaram um bastão dessa corrida, como se fosse uma corrida de revezamento. Eles nos passaram esse bastão e nós pegamos, e agora é a nossa vez de levar esse bastão adiante. E aí ele diz que nós estamos cercados dessa nuvem de testemunho, e essa expressão tem um sentido de uma certa coesão, é como se ele dissesse que estão todos juntos ali, nesse ginásio, observando a gente e dando testemunho para a gente de que é pela fé que a gente entra nesse novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos abriu na nossa relação com Deus. Bom, diante disso, ele incentiva a perseverança. Porque de fato esse é o tema desses últimos versos. Ele está dizendo, como autor de Hebreus, aos seus leitores, não esmoreçam na fé, vocês não estão sofrendo talvez uma dura perseguição, mas vocês estão sofrendo no processo de ter que rever hábitos, de ter que rever condutas, de ter que nós uma vez rever alguma tradição que vocês receberam, e talvez esse seja um processo difícil e penoso para alguns, mas ele diz, creia, confie, persevere, este é o caminho, Jesus é o caminho, a fé nele é a resposta para as questões que angustiam o coração de vocês. Não tenham receio de crer e confiar em Jesus. Eu me lembro, bem no início, nós tínhamos, lá na minha infância, nós tínhamos um grupo de evangelização secundarista, na escola onde eu fiz o meu ensino médio, concluí o ensino médio, e lá nós tínhamos um grupo que, no horário do intervalo entre as aulas, o chamado horário do recreio, nós nos reunimos e compartilhávamos ali um pouco da nossa fé, do nosso testemunho, e alguns colegas foram chegando da nossa turma, e era um grupo de evangelização, nós estávamos apoiados, e tínhamos recebido o suporte da Aliança Bíblica Secundarista, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que é um ministério para eclesiásticos de suporte e evangelização nas universidades, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. E nós então, seguindo esse modelo, apoiado com esse ministério, nós iniciamos esse projeto e algumas pessoas foram chegando e houve frutos. Eu me lembro de uma amiga nossa até hoje, uma jovem que se converteu nessa experiência, de uma tradição cristã muito conservadora, né? E ela então se aproximou e começou a conviver conosco, e de alguma forma a exposição do evangelho foi ardendo e ganhando o coração dela, até que ela então tomou uma decisão, disse, eu estou entendendo que Jesus é o meu mediador, Jesus é o meu salvador. E ela então professou a sua fé em Cristo. Mas aí começa esse processo. Agora ela precisa, junto com seus pais, né, expressar a sua fé, sem ferir a tradição recebida, precisa revisar as suas tradições, os seus valores, algumas crenças precisam ser novamente revistas à luz desse evangelho, dessa revelação do evangelho, ou da revelação de Deus em Jesus Cristo. E eu me lembro quando, a certa altura, ela chegou um dia pela manhã comentando, né, de que ela não estava entendendo por que aquele ladrão da cruz, que era um ladrão, que morreu ao lado de Jesus na cruz do Calvário, lá na narrativa da crucificação, como é que Jesus pode ter admitido ele ao céu? Ela havia lido ou escutado alguém falar sobre isso, ou recebido um estudo bíblico, já não me lembro, mas aquilo chocou ela, porque ela não conseguia admitir, por causa da tradição que ela havia observado até então, de que alguém no último instante da vida,
um ladrão, ainda que crucificado e sendo, do ponto de vista social, pagando o preço dos seus pecados para com a sociedade, recebesse de Jesus uma palavra como aquela: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela não conseguia compreender essa salvação do ladrão na cruz no último suspiro. E por que não conseguia aceitar isso? Havia um desconforto enorme dela, porque de alguma forma ela entendia na sua tradição, ainda que fosse uma tradição cristã, de que as obras e a vida correta e a boa conduta, essas sim, né, garantiriam a entrada e o acesso aos céus. Mas agora, diante da exposição do Evangelho, na compreensão de que existe um outro caminho, que é através de Jesus, porque não há nenhum justo sequer, todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e nós precisamos de um Salvador, porque nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos. Então, nesse processo, ela precisa rever tudo isso. Isso gera uma angústia, gera uma aflição, porque são anos de tradição que ela precisa rever. Essa é a experiência dos leitores de Hebreus. E por isso o autor, então, os incentiva: permaneçam firmes na fé. E ele dá 3 recomendações para que, de alguma forma, essa nossa caminhada em Cristo, essa nossa jornada espiritual pela fé em Cristo, essa busca da direção de Deus a partir da afirmação de Jesus como Senhor da nossa vida, o autor de Hebreus deixa 3 recomendações. A primeira delas, ele diz: livre-se, no verso de número 1, livre-se de tudo o que atrapalha. Aliás, ele fala no plural, na terceira pessoa: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Primeira recomendação do autor de Hebreus: evite as coisas que atrapalham. E essa palavra aí, lá no texto original, tem a ideia de um peso. Talvez o autor de Hebreus estivesse pensando nas roupas do atleta, em alguma outra coisa que tivesse ligado ao seu treinamento. E é como se ele dissesse: bom, agora chegou a hora de entrar no ginásio, de participar dessa corrida, e você precisa se livrar das roupas. E essa é uma característica do esporte da época, dos atletas da época, corriam seminus, precisa se desembaraçar de tudo que atrapalha. Provavelmente essa é a imagem que ele tem quando ele faz essas recomendações. Isso me faz pensar que há coisas na nossa vida que são legítimas, coisas que elas não são condenáveis do ponto de vista, por exemplo, moral, mas são coisas que não edificam, são coisas que não nos fortalecem a fé, são coisas que não cooperam para a nossa caminhada com o Senhor. Elas não são imorais ou não são condenáveis, mas se elas não estiverem bem administradas ou bem colocadas em nossa vida, submissas aos valores do Evangelho, ao nosso compromisso com o Evangelho, elas podem se constituir em um grande problema na nossa relação com Deus, ainda que pela fé em Cristo Jesus se torne um problema. Eu fico pensando em algumas coisas que talvez estivesse na mente do autor de Hebreus. Talvez ele estivesse falando dos rituais, dizendo: olha, não se apegue mais aos rituais. Por quê? Porque eles não são mais necessários. Eles não são mediadores dessa relação com Deus, da graça e da bênção de Deus. Talvez ele estivesse pensando nas exigências da lei, talvez ele estivesse respondendo a algum questionamento nessa direção. Será que, se eu deixar de observar a lei e apenas ficar com a fé em Cristo, qual é a consequência disso sobre mim? E aí ele está dizendo: confie em Jesus Cristo a sua vida, e o que você fizer pelo Senhor e para a glória de Deus, o faça de modo livre e espontâneo, não por coação de uma lei que você se sente constrangido a observar. Talvez a gente possa pensar hoje sobre relacionamentos, amizades. Há muitos relacionamentos e amizades e não há nada de errado com eles, a não ser o fato que talvez alguns desses relacionamentos e amizades que você temos possam de alguma forma exercer sobre nós algum tipo de constrangimento da nossa fé, possam exercer sobre nós algum tipo de influência que não nos edifique a fé, que não nos fortaleça a fé, mas muito pelo contrário, de alguma forma nos desvie da nossa caminhada com Jesus Cristo pela fé. Talvez ele estivesse pensando em excessos, talvez ele estivesse pensando em disciplina, talvez a culpa,
a culpa tem atrapalhado muita gente na sua caminhada com Deus, porque tem dificuldade de entender que foram salvos pela graça, de que seus pecados foram perdoados em Cristo, porque eles sentem necessidade de se punirem, têm necessidade de se impor algum tipo de flagelo para que sejam merecedores dos céus. Mas o que o autor de Hebreus está mostrando para nós é de que toda a culpa, todo o flagelo, todo o castigo, todo o sacrifício que precisava ser feito para mediar a nossa caminhada com Deus e a nossa chegada até Deus foi feita pelo Senhor Jesus. Talvez ele estivesse pensando em culpa, autocomiseração. Eu não sei exatamente tudo o que pode ser colocado aqui debaixo dessa expressão, mas eu queria recomendar isso para você, queria perguntar de fato sobre você. Há alguma coisa da sua vida que tem te atrapalhado? Ninguém condena você por causa dessas coisas, elas não são coisas imorais, mas coisas que atrapalham a sua vida, que afastam você da comunhão da igreja, que afastam você de uma devoção ao Senhor. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Livre-se, evite, de fato ele está dizendo com essa força da palavra, põe de lado, rejeite, despreze tudo aquilo que pode ser, embora não seja pecado, pode ser um problema entre você e Deus. Segunda recomendação, aí sim ele diz, livre-se do pecado. E ele diz, do pecado que nos envolve. O autor de Hebreus está reconhecendo que o pecado ele é sutil e envolvente. Existem aquelas situações em que nós poderíamos talvez dizer, para fins de esclarecimento e na tentativa de compreender melhor o que o autor de Hebreus quer dizer, o que eu chamaria de pecados eventuais. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Na carta geral de João nos diz que ninguém pode dizer diante de Deus, eu não tenho pecado. E se alguém diz, eu não tenho pecado, é mentiroso. E nos convida então a reconhecer os pecados, a dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coisa que Ele já o fez na cruz do Calvário, de fato. Mas ali também, nessa carta geral de João diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. O que talvez haja na mente do autor de Hebreus seja essa a mesma ideia que está nessa epístola geral de João, de 1 João. A ideia do pecado costumais, ou da acomodação do pecado, ou da conformação do pecado. Em outras palavras, é inevitável que em algum momento a gente se perceba em falta, se perceba tropeçando na nossa natureza pecaminosa, em que a gente peque. Peque por omissão e peque por ação. Peque porque a gente fez o que não deveria ser feito da perspectiva dos princípios de Deus para a nossa vida. E talvez pequemos também por omissão, por não fazer o que tem que ser feito. A palavra do Senhor diz para nós que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas o que o autor de Hebreus tem em mente não é essa circunstância, mas uma acomodação, uma escolha, uma indulgência com o pecado. Ele está dizendo, não seja indulgente com o pecado, não aceite o pecado como algo da sua rotina, não se meça pelos outros. Eu tenho visto tantas vezes, escutado isso tantas vezes, algumas pessoas que querem ser indulgentes consigo mesmas e justificando os seus pecados, e uma acomodação aos seus pecados, apontando o dedo na direção de outras pessoas e dizendo que elas têm pecados maiores ou piores do que o que ela tem cometido. O autor de Hebreus está dizendo, não faça isso não vai te ajudar, isso não vai te edificar, isso vai atrapalhar essa caminhada nesse evangelho de Jesus, com Jesus, como discípulo de Jesus, pela fé em Jesus. Não se acomode com o pecado, livre-se dele. É o que diz o autor de Hebreus. Em terceiro e último lugar, o texto nos diz, como recomendação, que os nossos olhos precisam estar focados em Jesus. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. E ele diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta pelo Pai, enfrenta o caminho da via crucis, da cruz, despreza a vergonha com qual ele é afrontado e suporta a cruz, e então se assenta à direita do trono de Deus. E o autor então termina, conforme lemos no verso 3. Olhe para ele, pense nele, considere ele que suportou, diz o texto, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que então vocês, ele fala para os seus leitores, e o Espírito fala para mim e para você, para que nós não nos cansemos e nem desanimemos da nossa caminhada da fé. O
que é interessante é que ele faz essa terceira recomendação: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, ou não perca Jesus de vista na caminhada. Primeiro, então, ele diz: livre-se das coisas que te atrapalham. Talvez possamos mais uma vez então lembrar do que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Ele diz: livre-se do pecado, não seja indulgente com o pecado. Trate o pecado na sua vida, arrependa-se do seu pecado, não esteja acomodado a ele. E em terceiro, mas mantenha o seu olhar fixo em Jesus, porque ele é o autor, a fonte e o aperfeiçoador da nossa fé. O que será que esse autor de Hebreus tinha em mente? Eu creio que ele está dizendo mais ou menos assim: olhe para Jesus, ele é uma inspiração. É como se ele dissesse agora, fazendo um contraste com todos os nomes citados no capítulo 11 de Hebreus. Ele dizendo: olha, todos aqueles nomes são exemplos de fé, mas o maior de todos os exemplos de fé e perseverança é o próprio Jesus. Ele não só é superior, não só a sua aliança é superior, não só ele nos propõe esse caminho a Deus por meio dele, mas ele é uma inspiração à nossa confiança, à nossa caminhada, à nossa relação com Deus, à nossa dependência de Deus, à nossa certeza nutrida pela fé de que Deus vai nos recompensar, de que Deus vai nos sustentar nessa caminhada. Olhe para Jesus, ele é um exemplo inspirador. Mas ele diz que ele não é só apenas o autor, ou a fonte, ou o primeiro, a origem, mas ele diz que ele é o consumador, o que dá a ideia de que em Cristo nós somos aperfeiçoados. Talvez o autor de Hebreus tivesse em mente o mesmo que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Talvez ele tivesse em mente o que Paulo diz aos Colossenses, de que em Cristo nós somos aperfeiçoados, Colossenses 2, versos 10, mas o fato é que Jesus é mais do que uma inspiração. Jesus é a fonte. Jesus é, por meio do Espírito Santo, o agente aperfeiçoador da nossa fé, da nossa relação com Deus, da nossa caminhada espiritual. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, assim como os heróis da fé, do capítulo 11 do livro de Hebreus, nós também estamos inseridos numa história, a história de Deus que se revelou e que ainda deseja ser conhecido de todos os homens e que nos convida a nos associarmos a este projeto missionário dele mesmo, de salvar, de buscar e salvar, nas palavras de Jesus, buscar e salvar o que está perdido a todos os homens. E assim como nós fomos alcançados um dia, que a gente seja colaborador de Deus nesse processo de expandir essa mensagem e esse convite do Evangelho, que liberta o homem do ritual, que liberta o homem de ser mediador inútil, infrutífero de sua própria salvação, coisa que ele não pode ser, e a pôr em Jesus a sua fé e a sua esperança. Nós entramos por nossa ocasião então agora, nesse estádio, nessa corrida, e essa é uma expressão do texto, né? Nós estamos numa corrida, como se fosse uma maratona, e essa história, e essa jornada, nós temos a promessa de que há uma recompensa para todo aquele que perseverar e confiar no Senhor. Quero terminar então dizendo para você, o que te atrapalha na sua caminhada com o Senhor? O que tem sido problema para você? Será que existe alguma coisa na sua vida hoje que você possa parar um pouco e pensar sobre ela e dizer, bom, isso aqui não está bom. Ninguém me condena no que eu faço, ninguém me condena na rotina, ninguém me condena nesses hábitos, ninguém me condena na minha falta de disciplina, ninguém me condena, mas não está certo o que eu estou fazendo, porque não me edifica. Ninguém me condena pela relação que eu tenho, ninguém me condena pelos ambientes que eu vou, mas esses ambientes, esses relacionamentos não me edificam. Então, se não te edifica, você precisa rever isso. Pergunto a você, e pecado? Será que há na sua vida alguma coisa que você reconhece como um pecado, que não faz parte dos princípios de Deus para a tua vida, da vontade de Deus para você, e que você tem talvez por ação, ou talvez por omissão, abrigado no seu coração? Então eu quero dizer para você que você precisa se livrar dessas coisas no nome do Senhor Jesus. Mas termina então dizendo que você precisa manter os teus olhos em Jesus. Por quê? Porque de fato, a gente é incapaz de dar conta de tudo que atrapalha a nossa vida,
E a gente, se não for pela graça e pela assistência do Espírito de Deus, a nossa tendência é conformar-se com o pecado. É apontar a nossa volta para as pessoas que têm pecados ou têm condutas mais reprováveis que a nossa e nos desculparmos no nosso próprio pecado. Mas isso é maligno, isso não reflete a obra de Deus na nossa vida. Então, o meu apelo para você e a minha palavra final para nós é que a gente seja sensível no reconhecimento de que nós precisamos da graça de Deus em Jesus Cristo, que nós precisamos na dependência do Espírito Santo de Deus, sermos assistidos por Ele, para que a gente possa prosseguir nessa jornada ou entrar firme nessa corrida e sermos perseverantes até o dia que o Senhor nos chamará à presença dEle ou quando Ele vier, se assim for o propósito dEle. Que Deus te abençoe. Que eu e você possamos, ao longo dessa próxima semana, até o próximo domingo, se Deus permitir, perseverarmos nessa corrida da fé, nessa caminhada da fé, como testemunhas de Jesus Cristo, com homens e mulheres que entendem que estão livres de todo o peso, de toda a tradição, e que entenderam que o Evangelho é esse convite gracioso de Deus para confiar naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus os abençoe. Vamos orar, terminando esse tempo assim juntos. Convido você mesmo aí na sua casa a orar junto comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este convite do autor de Hebreus para que a gente descanse na fé, para que a gente confie na obra de Jesus Cristo, para que a gente tenha esse olhar claro, fixado em Jesus Cristo, a fim de sermos capazes, pela assistência do Teu Espírito, ó Deus, de perseverarmos na fé. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos sabedoria para que a gente possa se desembaraçar daquilo que atrapalha, para que a gente possa reagir de fato contra tudo que é pecado na nossa vida e a gente não seja indulgente. E sobretudo, ó Deus, nos ajuda a confiar, nos ensina a depender da graça do Senhor. Oh, bendita graça e misericórdia que há em Jesus Cristo, pela qual nós estamos de pé. Abençoa-nos assim, nos sustenta ao longo dessa semana e nos ajude, ó Deus, a olhar à nossa volta e a enxergar homens e mulheres, talvez na nossa casa, ó Deus, aqueles que possam ser alcançados pelo Senhor, para o Senhor, e que possam ser convidados pelo nosso testemunho de vida a trilharem esse novo e vivo caminho de Jesus Cristo abriu para nós em nossa relação com o Pai. Então abençoa-nos assim, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana, Deus abençoe.